Balconista de farmácia, parte 3. 1. Classificação de medicamentos. No Brasil, os medicamentos podem ser classificados em medicamentos alopáticos, que são a maioria, medicamentos homeopáticos e medicamentos fitoterápicos. A grande maioria dos medicamentos disponíveis em uma farmácia são os ditos alopáticos. Na sequência, vamos abordar os detalhes que caracterizam cada tipo de medicamento, pois é muito importante você saber reconhecer as diferenças entre os produtos farmacêuticos com ação farmacológica que podem ser dispensados em uma farmácia. Primeiramente, vamos diferenciar os medicamentos fitoterápicos dos medicamentos homeopáticos. Para ser considerado fitoterápico, um medicamento deve ter apenas substâncias de origem vegetal como ingredientes ativos, mas desde que estes não se encontrem como compostos isolados. Dessa forma, um medicamento fitoterápico não pode conter fármacos de origem animal ou mineral, muito menos sintéticos. E a simples presença de um único fármaco isolado, mesmo que tenha sido extraído de uma planta, descaracteriza o produto como fitoterápico. E quanto aos medicamentos homeopáticos, eles seguem os pressupostos da homeopatia, um sistema médico que surgiu há 200 anos. E há 200 anos provoca polêmica. Para analisarmos a questão, é necessário um conhecimento prévio sobre a sua origem, os seus princípios e os seus medicamentos. Tudo começou com um médico alemão, Samuel Hahnemann, que viveu entre 1755 e 1843. Descrente das práticas médicas da sua época, como por exemplo, as sangrias e o uso de purgativos, ambos para limpar o doente, Hahnemann desenvolveu um sistema médico inovador, baseado em diversos princípios que teriam como objetivo final reorganizar a energia do indivíduo. Esse novo sistema ficou conhecido como homeopatia e toda a sua filosofia está descrita no Organon, obra escrita por Hahnemann com a primeira edição de 1810. O primeiro e principal princípio homeopático é o princípio da cura pelo semelhante, o qual, inclusive, deu nome à homeopatia. Por esse princípio, a mesma substância que causa uma doença no homem são é capaz de eliminar essa condição patológica quando administrada no homem doente. Mas como uma substância que causa uma doença não vai agravar o estado de saúde do doente e, ainda por cima, vai conseguir trazer a cura para o seu mal. Aí vem um outro princípio, o princípio das doses infinitesimais, ou seja, doses muito, mas muito pequenas. Se você achar estranho usar uma dose muito baixa, ainda resta uma explicação adicional, esta referente ao método de preparo do medicamento homeopático. Todo medicamento homeopático deve ser produzido obedecendo às regras da edição em vigor da Farmacopeia Homeopática Brasileira, que preconiza que o produto final seja um medicamento dinamizador. Tudo começa com a matéria-prima, que pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Como o medicamento deve conter quantidades muito pequenas da droga inicial, ou seja, doses infinitesimais, diversas diluições devem ocorrer. As 3 escalas de diluição mais utilizadas são a decimal, a centesimal e a 50 milesimal, ou seja, o medicamento será diluído 1 para 10, 1 para 100 ou 1 para 50 mil. Para cada diluição, o medicamento deverá ser dinamizador. A dinamização é um processo que consiste em triturações sucessivas, no caso de substâncias no estado sólido, ou sucções, agitações vigorosas contínuas e ritmadas, no caso de substâncias no estado líquido.
Desse modo, apesar de o medicamento estar muito diluído, ele está dinamizado, o que em outras palavras significa dizer que a energia curativa da substância original foi liberada para o medicamento pelo movimento mecânico proporcionado pela trituração ou pela sucção. Como o medicamento homeopático, segundo a própria homeopatia, demora para iniciar o seu efeito, nos casos de maior urgência, em que perigo de vida e morte iminente não dão tempo para a ação de um medicamento homeopático. Outras estratégias terapêuticas deverão ser utilizadas, Organon, parágrafo 67. No Brasil, a homeopatia a aportou nos anos 1840. De lá para cá, muita discussão se fez em torno da sua real eficácia no controle de diferentes doenças. Entretanto, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. Os conselhos de medicina veterinária e farmácia também a consideram como prática autorizada entre os seus profissionais. Mas afinal de contas, a homeopatia funciona ou não funciona? Até o momento, não há evidências científicas conclusivas de que esse sistema médico seja eficaz, assim como também não há uma prova cabal de que ele não funcione. Independente de ser contra ou a favor da homeopatia, o balconista de farmácia precisa saber identificar um medicamento homeopático, pois são produtos que recebem autorização da Anvisa para comercialização, apesar de existirem poucos representantes disponíveis em farmácias. Um ponto que deve ser esclarecido em relação aos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos diz respeito à segurança desses produtos. O que muita gente escuta é que os fitoterápicos ou homeopáticos são isentos de risco, pois são naturais, mas isso não é verdade. A possibilidade de ocorrer efeitos adversos, intoxicação por sobredosagem e interação com outros medicamentos não é exclusividade dos produtos alopáticos. Qualquer medicamento, seja ele de origem sintética, vegetal ou homeopático, apresenta riscos inerentes ao seu uso. E por fim, os medicamentos alopáticos são aqueles que não são nem fitoterápicos nem homeopáticos. O que os caracteriza é o fato de apresentarem como princípios ativos substâncias sintéticas ou semissintéticas ou ainda naturais, mas na forma de compostos isolados, em associação ou não. Como os medicamentos alopáticos representam a maior parte das vendas em uma farmácia, cabe ainda uma subdivisão desses produtos em medicamentos de referência, medicamentos fitoterápicos e medicamentos homeopáticos. Um medicamento de referência é um medicamento inovador, ou seja, um novo medicamento. A indústria farmacêutica gasta mais de 10 anos em pesquisas que consomem milhões de dólares para o desenvolvimento de um único medicamento. Protegido por leis de propriedade industrial e inovação, todo novo produto farmacêutico é patenteado, o que permite à indústria detentora do registro de patente a exploração comercial do medicamento inovador por 20 anos. Após a expiração da patente, outras indústrias farmacêuticas podem copiar a fórmula de um medicamento inovador que agora passa a se chamar medicamento de referência, pois ele é a referência para a cópia. Um medicamento copiado pode ser um medicamento similar ou um medicamento genérico. Mas qual a diferença entre um medicamento de referência, um similar e um genérico? Um medicamento de referência, como já falado, é o medicamento inovador que passa a ser copiado. Um medicamento similar é um equivalente farmacêutico ao de referência.
Equivalência farmacêutica é uma propriedade que garante que dois produtos tenham o mesmo fármaco, na mesma quantidade ou concentração por unidade posológica e se apresentem sob a mesma forma farmacêutica. Por exemplo, se o medicamento de referência tiver 50 mg do fármaco X por comprimido, um equivalente farmacêutico terá essas mesmas características. O que pode diferir é a natureza dos excipientes, ou seja, todas as outras substâncias que entram na composição de um medicamento, mas que não apresentam atividade farmacológica, apenas contribuem para aspectos farmacêuticos da composição, como os conservantes, agregantes, antioxidantes ou emulsificantes, por exemplo. Para os medicamentos genéricos, além da equivalência farmacêutica, é exigida a comprovação da equivalência biológica, também chamada de bioequivalência, que consiste na constatação de que dois medicamentos possuem o mesmo perfil de absorção, o que, em tese, é um requisito para o mesmo efeito terapêutico. De forma resumida, o que difere um medicamento similar de um genérico é o fato de o similar apenas comprovar a equivalência farmacêutica. Já para os genéricos, há a necessidade de garantir também a bioequivalência, parâmetro que garante a intercambiabilidade entre medicamentos de referência e genéricos. Mas você pode estar se perguntando, se dois produtos possuem o mesmo fármaco, na mesma quantidade e na mesma forma farmacêutica, o efeito não será o mesmo. A resposta é: não necessariamente. O simples fato de ser a mesma coisa não garante fazer a mesma coisa. Um exemplo prático ilustra bem a questão. Um cliente de uma farmácia relatou que viu o comprimido que havia ingerido anteriormente no cocô. Sim, é isso mesmo que você acabou de ler. No cocô. Por algum problema provavelmente relacionado ao método empregado na tecnologia de fabricação do comprimido, um defeito impediu o mesmo de se desintegrar no estômago, liberando o fármaco para a absorção. Se o comprimido foi encontrado no cocô é porque o fármaco não foi absorvido e o efeito não ocorreu. Por isso, somente o medicamento genérico é intercambiável com o medicamento de referência, já que além da comprovada equivalência farmacêutica, ele precisa comprovar ser bioequivalente. Entretanto, a diferença entre genérico e similar, a partir de 2014, será apenas no nome de cada produto, o similar sempre identificado por um nome comercial, nome de marca, e o genérico apenas pelo nome do fármaco, o nome genérico. Isso ocorre devido à exigência para que todos os medicamentos não inovadores, seja similar ou genérico, comprovem ser bioequivalentes ao de referência correspondente. Essa exigência vem desde 2003, mas atendeu a uma ordem de prioridade, abrangendo inicialmente os produtos considerados de maior risco, como antibióticos, antineoplásticos e antirretrovirais. Hoje, para você identificar facilmente um medicamento genérico, basta verificar se na embalagem externa consta a inscrição medicamento genérico, além de uma letra G em maiúsculo, dentro de uma tarja amarela.